E aí, como é usar um teclado dividido de 34 teclas no dia a dia? Bom, esse é o Working, é um teclado ergonômico, teclado split, ortolinear, de apenas 34 teclas, que parece muito pouco, mas é muito confortável. Bom, teclados ergonômicos, no geral, existem vários e vários tipos, como também existem aí diversas coisas que o tornam ergonômico, assim dizendo. E também, antes de falar qualquer outra coisa, vale lembrar que a ergonomia às vezes não vai andar junto com produtividade. Já fazem 4 anos que eu uso os teclados divididos, eu não saí disso para isso, então não foi assim que eu ganhei familiaridade. Eu sou desenvolvedor de software, então posso dizer que eu passo 70 a 65% do dia codando e o resto eu passo escrevendo prompts, respondendo pessoas, escrevendo e-mails, documentações e navegando na internet, estudando, pesquisando e afins. E já faz um bom tempo que eu acabo não utilizando muito o mouse durante o dia a dia, o que salvou os meus pulsos. Eu tive tendinite faz uns 8 anos, na verdade. Depois de muito tempo só que eu fui começar a usar teclados ergonômicos e eu vi que realmente fazia sentido e poderia talvez curar as pessoas, né? De ter dores no pulso e afins, principalmente se você passa muito tempo no computador. Alguns teclados, eles têm uma keyball e não é o caso desse, então para navegar na internet eu acabo utilizando uma extensão chamada Vimium, que é essa daqui. Espero que tenha conseguido mostrar direito. E basicamente, o que ela faz? Quando você está acessando uma página da internet, você pode apertar F e ele vai mapear tudo o que é clicável na tela para você. Então, se eu quiser abrir esse link do GitHub, por exemplo, para mim seria o S e o L. Então, ele vai abrir a página do GitHub e aqui eu posso navegar também diretamente. Então, se eu quiser, vamos lá, abrir aqui alguma outra página, abrir mais uma página, e aí que eu consigo fazer de tudo, né? Então, até mesmo abrir as pop-upzinhas, tipo, começa daqui e tal. E é bem intuitivo você usar assim a internet, navegar. Você consegue também scrollar a página com o JK, que é os mesmos movimentos do Vim, assim dizendo. E é isso, né? E agora, o mais interessante, como é que é o keymap disso daqui, né? Como que funciona o mapeamento das teclas, porque falta tecla. E, basicamente, é o mesmo conceito que a gente tem nos teclados normais, né? Então, num teclado convencional, a gente tem layers, mas possivelmente não sabe, né, que isso são layers, né? Então, no caso, 1, 2 e 3, se você apertar ele direto, vai ser 1, 2 e 3. Se você apertar Shift, 1, 2 e 3, ele vai virar o exclamação, arroba e hashtag. Isso são layers, que é basicamente o que compõe isso daqui. No meu caso, eu tenho 2 layers, eu tenho, na verdade 3, né, que é o padrão e mais 2. Eu tenho um primeiro layer onde eu tenho meus símbolos. Então, símbolos, eu tenho um mini numpad aqui que vai de 1 a 5 e de 6 a 9 e o 0 aqui. Todos os símbolos aqui estão na mesma ordem do teclado aqui. E aí, aqui para essas três teclas, eu tenho o mapeamento do hífen, aspas e o sinal de igual. Na mesma ordem que seria aqui, né? Se estivesse na mesma linha assim, né? E, bom, muito intuitivo, pelo menos depois de ter usado já diversos outros layers. Assim para mim ficou muito melhor. E aí aqui no final eu tenho os parênteses, embaixo dos parênteses eu tenho chaves e os colchetes. E isso é ativado quando eu aperto com o polegar direito. Então, de certa forma, aqui com o polegar direito, eu consigo acessar os números e os símbolos que eu mencionei. Bom, antes de mostrar meu outro layer, com teclados ergonômicos, mas teclados convencionais também, existe uma funcionalidade chamada combos, que é a forma que eu aprendi a usar meu ESC. Bom, o ESC não está mapeado como um combo, e isso daí eu uso em quase todos os teclados. Aqui não, achei que tava, mas esse daqui eu só uso para jogar, eu coloquei aqui para gravar. Mas todos os outros que eu uso assim para trabalho, para o dia a dia e tal, eu fiz esse mapeamento através de software. Então, se eu apertar o JK, ele corresponde ao ESC.
né? Então, mostrando aqui, como se eu estivesse digitando aqui. Se eu apertar ESC, aí ele sai. E indo agora para outro layer, que seria o layer onde tem algumas functions. Não sei dizer o nome dessas teclas. Seriam as teclas adicionais, né? Com Command, Option, Ctrl, Shift. E, bom, então com o polegar esquerdo aqui, com o polegar aqui no lado esquerdo, eu consigo acessar esse layer, aonde imagine que minha mão fica parada e os meus dedos só mexem para cima e para baixo. Apertando o polegar aqui, meus indicadores viram Shift, meus dedos médios viram Option ou Alt, meus anelares viram o Command ou Windows, meu minguinho vai virar o Ctrl. Vou tentar demonstrar. Se eu quiser apertar Command espaço, por exemplo, né, para abrir aqui a busca do iOS. No caso aqui, eu apertaria o polegar aqui, ou Command aqui ou aqui, continuaria segurando, soltaria esse polegar e apertaria espaço. Então, parece, poxa, muita tecla, realmente. Se você parar pensando no teclado convencional, você faz isso daqui, né? Então, você tem uma tecla a mais aqui, mas considerando todo o outro resto, basicamente é muito mais fácil. Indo então para o Shift, mesma coisa. Polegar aqui, Shift, posso digitar aqui, ou, né, no caso aqui, polegar, Shift aqui e digito aqui. Parece complicado, mas depois de, não sei, algumas 10 vezes que você usa assim, você já acostuma. E também, né, mapeado aqui nesse layout, eu tenho o backspace, que seria como um indicador que, sinceramente, eu achei que fosse mais difícil de acostumar, até que esse teclado aqui veio com o backspace aqui. E aí eu usei umas 2 vezes e eu achei incrível. E aí eu acabei adotando. Então, mudei aí faz alguns meses. Mas é isso. E aí também tem alguns símbolos que faltaram, né? Que seria crase, til, contrabarra e o pipe. E aí o espaço e o enter, que estão nos layers convencionais, é com os polegares aqui também, mas do lado de dentro, né? Então, do lado de fora o modificador, do lado de dentro o espaço e enter. E é isso. Muito simples, parece complexo, mas é intuitivo. Não sei explicar como. Acaba sendo muito mais confortável. Eu fico muito tempo no computador. Então tem dia que eu chego a ficar 14 horas. E eu já tive tendinite no passado, como eu falei. E assim, as minhas dores desapareceram praticamente por completo depois de aprender a usar os teclados ergonômicos. Mas eu não saí disso para isso diretamente. Acho que eu comentei. Então, meu primeiro teclado ergonômico foi algo mais parecido com o padrão, né? Então, você pode usar ele junto, mas você pode usar ele separado. Então, foi assim que eu entrei nesse mundo, né? Então, aqui já foi uma curva de aprendizado para aprender a digitar com o braço mais separado, né? Porque se você parar para ver, você fica assim o dia inteiro, né? Com os ombros fechados, com o braço meio fechado, encolhido, os pulsos aqui meio tortos. E você separando assim, você consegue deixar ele, né, de um jeito que fique confortável pro seu braço, então tipo, mais aberto ou um pouco mais fechado, mas principalmente a parte aqui do pulso fica reta e fica muito parado. E depois disso, né, aí eu conheci os teclados ortolineares, mas isso depois de mais ou menos 1 ano, que eu estava usando já um teclado split. E esse aqui é o Korn. Eu comecei com as keycaps convencionais, mas acabei removendo e colocando essas daqui. E, bom, ele é um 4x6, então ele ainda tem aqui o Ctrl, Shift, Tab. Aqui seria as aspas. Aqui você pode colocar o pipe ou contrabarra. Aqui alguma outra tecla extra. E também tem mais uma tecla aqui no dedão. E aí, já faz uns 2 meses mais ou menos. Esse era o teclado que eu mais utilizo no dia a dia. Praticamente, né? Bom, utilizava, recentemente estou usando só o Working. Eu usava esse layout aqui, então não tem essa coluna, já é um 3x5. Então, Command, Shift e afim já vieram tudo para cá. E aí, como eu disse, já faz uns 2 meses que eu tirei essas teclas aqui.
Então ficou aí com um layout de 34 teclas. Acabei que o layout antigo que eu usava, onde eu tinha mais 2 layers, ficava as setinhas, também eu usava em alguns teclados o mouse aqui. Você conseguia controlar o ponteiro do mouse, clicar nas coisas, mas acabou se reduzindo a isso. E bom, basicamente não tem mais o que falar. É super confortável, apesar de parecer estranho, parecer maluquice. Não digito rápido, mas digito acho que de certa forma consistentemente, o que é mais importante. E bom, resolveu minhas dores, estou me acostumando a digitar em teclados low profile o tempo inteiro e tem sido muito boa a experiência. Esse aqui ele é um modelo que é só sem fio, então ele tem um pouquinho de delay. Demorei um pouquinho para me acostumar, mas é muito bom mesmo essa experiência. E se você se interessa por isso, recomendo que um dia você faça um investimento em um teclado desses baratinhos. Até uns R$ 400 você consegue comprar um. Espero que tenham gostado. Deixem um comentário aí com suas dúvidas que eu posso dar um jeito de responder. Fechou? Valeu e um abraço.